Bom, pessoal, eu iniciei a gravação aqui da segunda aula sobre o método das diferenças finitas, o problema número 2. Só que dessa vez, essa segunda aula, eu vou falar realmente na solução numérica. No vídeo aula anterior eu falei na solução exata, né? Que é bem complicadinha, né? Essa daqui é a solução numérica. Então vamos lá, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que se a gente tentar fazer a solução numérica no, no, no ES, ela vai ser complicada, tá? Ela vai ser uma solução complicada. A gente teria que usar no ES o que a gente chama de procedure, subrotinas. E, e eu prefiro fazer no Python, tá? Prefiro fazer no Python. O Python, acho que Python, MATLAB, talvez vocês não. O Python, então, o pessoal tem pouco contato com o Python. Então, eu vou começar fazendo aqui uma coisa bem simples no Python. Então, para começar, como é que você usa o Python? Bom, o compilador do Python que eu gosto de usar, você tem que entrar no Google aqui e escrever isso aqui. Está até escrito aqui, tá vendo? Colab.research. Colab.pesquisa, né? O Colab é o compilador do Google, do Python. Existem outros, tá? Esse aqui, a vantagem é que ele é bem amigável, porém a desvantagem é que tem que estar online. Você tem que estar ligado na internet. Tem jeito de usar. E tem muitas vantagens de estar ligado na internet, porque aí tem várias subrotinas que você pega através da internet. Bom, clica aqui. Aí caiu no meu Colab, né? Esse aqui é a minha pasta do Colab, que tem vários aqui trabalhos feitos, inclusive, se você procurar aqui, ó, você vai achar o problema 2 de MDF, tá? Mas na verdade, quero começar, antes de mostrar o problema 2 para vocês, que já está pronto aqui. Eu vou aqui abrir um programa do zero. Então, para isso, você quando entrar nesse sistema, você não vai ter nenhum programa, porque se você não fez nada até hoje em Python. Agora, o programa novo, eu ou você, sempre tem que ser em novo notebook. Quando você clica novo notebook, ele abre uma página em branco. Está carregando, demora um pouco, que tem uma fila de gente no mundo inteiro que está usando isso e abriu o programa, tá? Bom, é, aqui nessa primeira. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou achar. Lembra da aula anterior? A videoaula anterior, a gente não teve que achar raízes, essas raízes daqui, ó. Eu tô aberto aqui o slide da aula 11, né? Então, se eu vou lá para frente, eu devia ter deixado no ponto, né? Lembra dessas raízes aqui? Por exemplo, se o biofo é igual a 5. Aí você tem uma raiz, a primeira que vale 1,3138, a segunda vale 4,03, não é mesmo? Bom, se você quiser achar essa raiz aqui, uma técnica é a seguinte: você chuta um valor qualquer para a raiz aqui, tá? Com esse valor aqui, você vem aqui até essa função aqui, que é a função bio dividido pela raiz, que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, e com isso você consegue achar a função. Mas essa função você vai até a tangente. E depois que você acha a tangente, através do arco tangente, você consegue achar qual que é o novo x. O novo x vai dar aqui. Aí você vai rodando aqui em volta, sabe? Você vai rodando em volta do ponto até que você converge. Bom, é, como é que isso é feito, né? Como é que isso é feito lá no
por exemplo, eu tinha até falado como é que isso era feito no ES, né? Como é que isso é feito aqui? Quer ver? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você vai ter que importar, então, de onde? Do Mate. Existe uma subrotina, existe um pacote de funções matemáticas do Colab e que você importa do pacote Mate. Então, do Mate, from Mate, import. É tudo em inglês, você escreve import. Você está vendo que o from ficou em roxinho, né, em lilás, né, a cor é lilás. O import também ficou em lilás, que é comando. E o mate está pretinho, que se esse mate for uma biblioteca no caso, o Colab, mesmo que você estivesse usando um compilador sem estar online, não é o meu caso. No meu caso, estou usando o Colab. Se você estivesse, por exemplo, usando o Spider é um compilador que você usa o Python no computador sem precisar estar ligado na internet. O Spider, ele tem o Python, mas ele tem o Mate junto, tá? Mas tem subrotinas, tem pacotes do, do Python que é difícil, viu? Se você não estiver ligado na internet, você não consegue importar muito fácil, não. Por isso que eu gosto muito de usar o Colab, apesar dessa desvantagem. Você tem que estar com uma internet, e de preferência uma internet boa. Importe o quê? Eu vou importar, você pode importar, por exemplo, o Pi, tá? Você pode importar o tangente, etc. O que você precisar, você importa. O pi, tangente, mas eu quero importar mesmo é o arco tangente, que a gente escreve assim, ATAM, tá? Arco tangente. Ok, então, primeira coisa que eu fiz é isso. Agora, eu vou fazer um contador aqui igual a 1, vocês vão entender por que daqui a pouco. E eu vou dar o primeiro chute para a raiz lá. Eu vou achar aquela primeira raiz, tá? Aquela primeira raiz, então é bom a gente estar sempre com esse programa aqui, essa figura aqui aberta. Eu quero achar essa primeira raiz aqui, ó. Eu sei que ela é 1,3138, mas eu sei que ela é uma raiz que está aqui entre zero e π, porque eu conheço o gráfico da tangente aqui, que é esse gráfico aqui. Eu sei que o gráfico de BO dividido pelo, pelo QC, né, é a hipérbole. E até chegar em π, que está aqui assim, ó, não cruzou, ele cruzou uma vez só. Então, entre zero e π, entre π e 2π, entre 2π e 3π, você tem a raiz 1, a raiz 2, a raiz 3. No caso, eu vou achar a raiz 1 só, tá? E eu vou fazer para BO igual a 5. Então, voltando para o programa lá. Eu vou falar que é 0,5. O Python você tem que colocar tudo ponto para casa decimal. Não pode colocar 0, não. Então, deixa eu colocar um tamanho maior aqui para você enxergar melhor, né? Acho que agora tá bom, né? Então, x igual a 0,5. E agora, o outro comando vai ficar em roxinho. Quer ver? Ó? While. While quer dizer enquanto. Enquanto o i for menor ou igual a 10. E tem que colocar dois pontos. Quer dizer que eu vou fazer 10 tentativas para achar a raiz. Na verdade, não precisa de 10. Depois de 3, 4 já dá uma precisão absurda. Mas enquanto o contador i, que eu vou começar com i igual a 1, se você não tivesse feito i igual a 1, ia dar pau. O programa não ia ir para frente. Porque ele entrar aí, ele não sabia quanto que era o i. O primeiro i é 1. E o que que eu vou fazer? Olha, repara que quando eu criei a próxima linha, ele tabulou. Toda vez que você está dentro de um while, ele tabula. E quando você quer sair do while, você destabula, tá? Então, eu vou falar que a função f, eu vou chamar de QC. Aliás, eu não estou chamando a raiz abscissa de QC, eu estou chamando de x, tá? E a ordenada, eu estou chamando de f. Aliás, lá naquele gráfico eu chamei de f mesmo. Olha aqui, ó. F de QC
tanto para tangente de QC, quanto o f de QC para o BO dividido pelo QC. Tá? Então, a ordenada aqui, tá vendo a ordenada aqui? F. E a abscissa, QC. Mas eu vou chamar a abscissa de X, porque não existe QC aqui no Python. Então, o F vai ser o BO. O BO é 5. Vou escrever 5 direto, tá? Na verdade, esse 5 aqui é o BO, dividido pelo X. Quando eu fizer isso, você concorda que ele achou o F? Mas eu quero que esse F seja a tangente. Agora, cuidado, você não pode falar que o F é igual a tangente de X. Não, você não pode fazer isso. Porque você tem que fazer o seguinte: você quer achar qual que é o novo X a partir desse F que você achou aqui. Então, aqui você tem que falar que inverter a função. Você tem que falar que o X é o arco cuja tangente vai dar esse F que você achou ali, ó. Aliás, uma coisa do Python, que o Python é um programa sequencial, tá? A incógnita sempre tem que ficar do lado esquerdo, primeiro membro da equação. Então, aqui, como eu dei o x, eu calculo o f. Agora, como eu tenho f, eu posso calcular o novo x. É claro que esse x não vai dar 0,5, porque eu estou usando uma outra função, que é a tangente, e não a função 5 dividido por x. Aí, esse novo valor aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar que o i é igual a i mais 1, mas eu continuei tabulando. I é igual a i mais 1. Quanto que era o i? Inicial 1. Depois que ele chegar aqui, qual que vai ser o novo i? Vai ser 1 mais 1, vai ser 2. E como eu estou dentro da tabulação, ele vai voltar para cá e vai repetir. Mas quando ele repetir aqui, gente, esse x não é mais 0,5. Esse x é esse aqui que ele acabou de calcular pela função tangente. Bom, aqui eu vou destabular e eu vou pedir para ele imprimir o seguinte, para ele imprimir o x, a raiz, tá? Ele imprimir a raiz. Tá? Eu posso até pedir para ele imprimir o i também. Sabe quanto que vai dar o i aqui? Vai dar 10, porque ele destabulou. Quer dizer que ele fez 10 vezes aqui. Para rodar o programa, você tem que vir nessa essa flechinha aqui e clicar. Quando você clica, ele demora um pouco porque você entrou numa fila. Aqui, ó, você entrou numa fila. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na fila desde meio-dia e 1 minuto. Agora ele está executando, realmente. E como o programa é muito pequeno, ele terminou. E ele achou quanto que vale. Eu falei que ia dar 10 vezes, mas deu 11. Tá certo, né? Porque enquanto i for menor ou igual a 10, menor ou igual a 10. Se eu tivesse colocado igual, é que ele ia fazer 10 vezes aqui, ó. Quando eu mando rodar, ele, aqui, ó, mandei rodar, ele rodou e fez 10 tentativas, porque eu mandei ele fazer 10 tentativas. Ele viu quanto que ele achou? 1,3138. 1,3138, que é aquela raiz lá, quanto que tinha dado? 1,3138, tá só com 4 casas decimais. Aqui ele achou com quantas? Ele sempre acha com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso é padrão, tá? Todo programa faz com 16. 16. E se você quiser dupla precisão, tem jeito. Você pedir. Aí ele faz com 32, tá? Negócio de bits lá que eu não entendo muito bem de programação, mas todo programa, por default, ele faz com precisão simples. Precisão simples é 16 casas decimais. Às vezes a gente tem programa que você precisa de precisão dupla, precisão estendida, que chama. Aí vai para 32.
e mais é 64, e sempre multiplica por 2, mas isso é uma loucura. Quando você começa a colocar precisão estendida e muito, o programa fica lentíssimo. É só mesmo quando você precisa de precisão demais. Muito bem. Entenderam como é que funciona aí o Python? Assim, o beabá do Python, né, gente? Aqui, se eu sair do programa, se eu chegar aqui, eu esqueci de dar um nome, né? Posso dar um nome aqui, aqui tá sem título, tá vendo? Ó? Sem título. Se eu chegar aqui e falar assim, cálculo das raízes, cálculo da primeira raiz da equação, qual equação? Da equação x tangente, tangente de x igual a biô, né? Igual a biô, afinal de contas, é essa que a gente está fazendo. Aqui eu podia ter até feito o seguinte, no início de tudo, falar, não, eu estou querendo fazer para biô igual a 5, né? E aqui eu colocaria biô aqui, ó. Tá vendo? Que aí, qualquer um que você quiser, você faz, tá? Aliás, eu tive uma ideia aqui. Você lembra que aquela aula anterior, essa aqui, ó, a gente tinha feito o biô aqui, vocês lembram que o biô tinha dado. Bom, aí eu tinha que entrar no programa ES, mas você lembra que o biô tinha dado. Aqui tá 5, aqui o biô tá 5. Não adianta. Vocês lembram que eu tinha falado que o biô era 1,5? Então, se você colocar que o biô é 1,5, quando você mandar rodar esse programa aqui, ó, olha lá, ele achou 0,9887. Não sei se vocês lembram, mas 0,9887. Acho que foi exatamente isso que ele achou, né? Naquele programa que a gente fez na primeira aula. Uma coisa, deixa eu voltar para Bio igual a 5, que é a nossa referência. Se eu tivesse falado, não, eu quero fazer só 5 vezes, será que vai dar muito diferente isso aqui, ó? Olha, não, ele achou 1,38, não, deu um pouco diferente, porque peraí, quando a gente pediu para ele fazer 10 vezes, quanto que deu mesmo? Deu 1,3138. Esse valor tá bom. Esse valor aqui tá bom. É o valor que a gente pegou na tabela do livro, não é mesmo? Aqui, ó, tabela do livro. Cadê a tabela do livro? Aqui, ó, 1,3138, tá vendo? Agora, quando eu falo para ele fazer 5 vezes só, olha, deu 1,3128. Ficou meio ruim, tá vendo? Por isso que eu pedi 10 vezes. Tem uma maneira melhor de fazer, em vez de falar para ele fazer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, é usar um negócio que chama erro. O erro é a raiz que eu achei na tentativa I menos a raiz que eu achei na tentativa I menos 1. E quando essa diferença dá, por exemplo, 0,000001, por exemplo, aí você fala para parar. Aliás, o programa de métodos diferença finita que eu vou apresentar para vocês aqui agora, eu vou fazer isso, tá? Aliás, aqui eu posso fazer 1,5, quer ver? 1,5, porque eu lembrei aqui, ó. A gente não tem aqui 1,5 aqui no slide anterior? Quanto que é a primeira raiz aqui, gente? Olha aqui, ó. Não é 0,9882? Guarda esse número, 0,9882, tá? Então, essa aqui é a raiz, né? Se eu chegar aqui e colocar um e-mail e mandar rodar, quanto que ele achou? 0,9887. Não está muito bom, não. Talvez a gente tenha que colocar aqui 20 vezes, ó. Aí quando eu rodo, 0,9882. Aqui já deu, ó. Já deu a tabela lá. Mas aí você vai perguntar, né? Mas eu vou fazer 20, eu vou fazer 10. Bom, no último caso, põe 100, porque 100 não tem jeito de dar errado, tá? Você sempre vai achar uma resposta muito boa, né? 0,9882. Aqui vai mexer lá no final só, realmente. Mas igual eu falei para vocês, tem jeito
da gente colocar no lugar desse i menor ou igual a 100, menor ou igual a 20, colocar i enquanto o erro tiver maior ou igual a aí um número bem baixinho, tipo 10 a menos 10. O que é o erro? O erro é aquilo que você está querendo achar agora na tentativa i, menos aquilo que você achou na tentativa i menos 1. Isso é muito legal fazer assim. Aí você trabalha realmente com o controle do erro. Aí, dependendo da situação, você vai. E é bom pôr um contador para saber quantas vezes que você precisou. Aí, às vezes, dependendo da raiz que você está buscando, você precisou de ir com i até igual a 15. Aí já deu o erro estipulado. Ou dependendo do caso, se for mais complicado, precisou do i igual a 30 vezes, tá bom? E aqui eu coloquei o nome, né, que eu já coloquei, pronto, e está terminado. E agora eu vou fazer o seguinte. Deixa esse programa aqui, eu vou abrir um novo collab, tá? Sempre tem que abrir um novo collab quando você quiser ir para um novo programa. Então, aqui está grande demais o tamanho, deixa eu diminuir o tamanho, diminuir, e, e aqui eu vou pegar exatamente aqui, ó, problema número 2, usando meta diferença finita. E está abriu. Agora eu vou aumentar aqui. Eu acho que tá bom esse tamanho, não tá, gente? Bom, repara bem. Esse programa já está pronto. Eu não vou fazer ele assim lentamente com vocês, porque senão daria tempo e a aula ia ficar gigante. Ele já está pronto, mas é um programa com poucas linhas aqui, ó. Linha número 1, e quando eu chego lá embaixo, é a linha número 54. Isso aqui são poucas linhas de programação, tá? Agora vamos ver se eu consigo explicar bem o programa para vocês. Primeiro, temperatura inicial 200 graus Celsius, né? Aliás, até faltou aqui falar a unidade. Graus Celsius. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte, gente. No caso do Python, se você quiser colocar comentário, você tem que colocar jogo da velha. Quando você coloca jogo da velha, é comentário. Então, aqui, dados. Aqui, qual que é o primeiro dado? Temperatura inicial. Não coloquei jogo da velha, então isso aqui é um número que eu dei, 200. Agora, eu quero colocar o que que é? Temperatura inicial. Eu tenho que pôr jogo da velha, tá? Diferente do ES, que você põe aspas e tem que fechar a aspa, né? Aqui você não tem que fechar jogo da velha, não, tá? Agora, o que que é esse TI? É a temperatura inicial também, mas eu estou colocando dentro de uma matriz. Vocês vão entender por que que isso está dentro de uma matriz. A matriz está com 300 lugares. Nós não vamos usar isso tudo, não, tá? Mas eu abri uma matriz com 300 lugares, e em todos os lugares da matriz eu falei que é 200, porque esse T inicial foi definido aqui antes. A temperatura que eu estou querendo achar, que é o verdadeiro perfil, eu também vou falar que é 200, T inicial, mas não é, claro que não é. Vai ser uma temperatura menor. Inclusive, nós vamos achar no instante 20 minutos, tá? TOLD, isso aqui é o seguinte, é, eu vou usar o método de Gauss-Seidel para achar a temperatura no sistema de equações, tá? E o método de Gauss-Seidel, que vocês aprenderam lá no segundo período, você tem um sistema de N equações com N incógnitas. O método Gauss-Seidel consiste em você chutar uma solução. Essa solução que você chuta, eu estou chamando de T do passado, T velho. Por isso que eu chamei de T old, do inglês, old, né? Young, jovem, old, velho. É o T old. E que também tem temperatura inicial. Erro, tá vendo? Falei em erro, né mesmo, não falei? Aqui eu vou usar erro. Eu não vou usar contador, não vou falar para fazer 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Vou falar erro, tá? Erro. Criei uma matriz de erro. Agora aqui é o X. Também eu vou fazer várias posições ao longo do tijolo. Então, eu reservei 300 lugares, mas assim, não vou gastar 300, não. O L, 10 centímetros.
dividir por 100 para passar para metro, o H 30, o K 2, o Rho 200, a densidade 200, o CP 1000, temperatura ambiente 20 graus Celsius, que é a temperatura do ar. Vocês estão vendo que são exatamente os mesmos valores que eu tinha usado antes, naquele outro programa? Bom, do ES. Bom, agora é o seguinte, eu vou voltar aqui nesse slide que eu tinha mostrado para vocês na aula passada, mas eu tinha parado aqui, ó. Tinha parado aqui. Eu tinha, inclusive, rodado, né? Eu achei um gráfico, lembra? Agora é o problema 2 com meta diferença finita. Essa aqui é a equação da energia. Se você pegar essa equação da energia e discretizar, você vai chegar nas equações de base, tá? Mas eu prefiro, em vez de usar essas equações prontas, eu prefiro fazer o seguinte, essa outra forma de montar as equações nodais, tá? Para cada nó, some as taxas de calor que entram no volume nodal, pelos lados esquerdo e direito, usando quase sempre a lei de Fourier, à exceção do lado direito do último nó, porque esse está exposto ao fluido de resfriamento, e nesse lado você vai usar a lei do resfriamento de Newton. E é claro, você não vai igualar essa soma a zero, porque não é um problema o problema agora é regime transiente. Então você tem que igualar essa soma com a taxa de variação da energia interna. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é a parede, de 0 a L, tá bom? Aqui é o x igual a zero, é a linha central no meio da parede. Aqui x igual a L. Eu coloquei aqui, igual na aula passada, eu coloquei aqui 4 divisões. Aqui, ó. Dividi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas vai dar 5 nós, que eu já tinha explicado isso. E entre o nó, você tem o volume nodal, que eu tracei aqui em linha pontilhada. Por exemplo, tá vendo esse nó 3? É o volume nodal aqui em volta dele. O que está entrando nesse volume nodal? Do lado de cá, o condução, que vai ser a lei de Fourier, K, vezes a área, T2 menos T3. Por que é T2 menos T3? Porque a temperatura do volume nodal à esquerda é T2. E o volume nodal que você está trabalhando com ele é o 3. Então, por isso que é T3. Dividido por ΔX, que é essa distância aqui, ó. É a distância, é o comprimento do volume nodal, que é também a distância entre nós. Agora, do lado direito, está entrando calor vindo do nó que está à direita, que é o nó 4, por isso que é T4 menos T3. E aqui a gente está partindo daquela premissa de que o calor sempre está entrando no nó, mas a gente sabe que não é bem assim. Por isso que a gente sempre põe a temperatura do nó, do nó de fora menos a temperatura temperatura do volume nodal que você está estudando, que é esse volume aqui, ó, que é o volume nodal 3, tá? Quem que é essa área? Essa área toda aqui, ó, e que nós vamos falar que ela é 1, vamos falar que a área é unitária. E eu somei esse Q com esse Q, isso que eu fiz aqui, eu somei um Q com outro Q. Agora, não igualei a zero, igualei com a taxa de variação de energia interna, que é o ρ vezes o volume A vezes ΔX. Ρ vezes o volume a massa, vezes o CP, que multiplica, agora é diferente, você vai pegar o volume, a temperatura T3 e subtrair da temperatura T3 inicial. Por isso que tem um TI aqui, ó. Temperatura inicial de 3 do passado, dividido pelo intervalo de tempo. Então, esses que são os volumes nodais, tá? Agora, tem uma diferença do volume nodal número 1, porque o volume nodal número 1, essa parcela inicial aqui é zero, porque a gente sabe que essa parede aqui é como se fosse adiabática, porque do lado esquerdo e do lado direito dessa linha, a temperatura é a mesma. Lembra dessa curva aqui, ó? Deixa eu voltar aqui para essa curva aqui, ó. Tá vendo essa curva aqui? Nesse ponto aqui, do lado esquerdo e do lado direito, é simétrico, porque o coeficiente H do lado direito e do lado esquerdo é o mesmo. Esse coeficiente H do lado direito está
do tijolo e do lado esquerdo é o mesmo. Então aqui, só quando você pega esse nó aqui, ó, quando você pega esse volume nodal aqui, ele tá aqui assim, do lado esquerdo não entra nada. Agora, do lado direito entra. Do lado direito, por isso que você vai ter T2 menos T1, tá? Vezes o K, vezes o A, dividido por ΔX. E o volume nodal 5 também vai ser diferente, porque do lado direito vai ser a lei do resfriamento de Newton, claro. Não é condução, é lei do resfriamento de Newton, tá? Eu pus aqui a equação nodal para o nó 3, tá? Eu poderia até colocar aqui, posso até fazer o seguinte aqui, abrir uma linha e falar assim, ó, para o volume nodal 3. É isso aqui que a gente vai ter, para o volume nodal 3. E o volume nodal 3 é esse volume nodal aqui, ó. Ah, eu não sei se eu consigo fazer isso aqui, mas eu poderia fazer o seguinte, ó, o volume nodal 3 é esse volume nodal aqui, ó. Esse volume nodal aqui que eu posso colocar ele, por exemplo, com a cor verde, tá? É, vou colocar que ele não tem espaço aqui, eu teria que, para poder enxergar, talvez fazer aqui transparência, colocar assim 50% transparente. Eu acho que agora vai dar para enxergar, tá vendo? Olha para você ver, ó. Esse aí é o volume nodal 3. E talvez esse. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vou colocar esse aqui para frente, avançar para frente. É, o número também tem que avançar para frente, esse número aqui, ó. Opa, opa. Agora eu vou levantar para frente, quer ver? É. Acho que agora ficou bom, tá vendo? Esse volume nodal que nós estamos analisando é o volume nodal 3, é, destacado em verde. Tá bom? Tá vendo? Por isso que eu falo para vocês que essa aula ela vai só ficando melhor, melhor, melhor. Aí eu mando para vocês a aula atualizada, mas ela fica cada vez mais atualizada, tá? Bom, muito bem. Dito isso, eu vou voltar para o nosso programa, tá? Então, a área eu vou falar que ela é unitária, tá ok? DT 10 segundos. Eu falo, mas por que que você não vai colocar? Por que que você não vai colocar 20 minutos? Não. Quando você está fazendo uma marcha, está fazendo um problema em regime transiente, pelo método numérico, você tem que caminhar com passos de tempo muito pequeno, assim como a gente caminha com passo de espaço muito pequeno, tá? Número de divisões que eu vou fazer aqui divisões que eu vou fazer aqui no eixo X. 10, tá meio grosseiro isso aqui. Talvez fosse bom colocar um pouco maior. Agora, aqui, número de divisões no tempo. Você está vendo que é 120? Se eu for de 10 em 10 segundos e eu fizer 120 passos no tempo, vocês concordam que vai dar, o último vai dar 1.200? Que vai ser 120 vezes 10. 1.200 não é 20 minutos? Então eu vou estar achando 20 minutos. Número de interações do Matt Gauss-Seidel. Bom, esse daqui, eu vou tirar. Isso aqui tá errado. Sabe por quê? Eu vou tirar isso daqui. Porque eu estava fazendo antes, igual aquele problema que eu fiz para vocês, agorinha mesmo, no Python. Eu não fiz um contador 10 vezes para achar a raiz. Aqui eu estava fazendo assim também, mas eu mudei para o erro, então não vou precisar disso mais não. Pré-cálculos.
O passo de espaço é o L dividido pelo M, tá bom? O Fourier, é importante calcular o Fourier. Eu não falei para vocês, não, mas vou falar agora. Voltando para a aula aqui, ó. Fourier, como é que era o Fourier na solução exata, hein? Voltar para a solução exata aqui, ó. Fourier não é o alfa vezes o instante de tempo dividido pelo L ao quadrado? Mas, quando é o método numérico, o Fourier é um pouquinho diferente. O Fourier é tudo bem, é a difusividade, mas agora, em vez de ser o tempo final, ele é o passo de tempo. Em vez do L, em vez de aqui ser L ao quadrado, o comprimento da parede, na verdade, metade, né, da espessura da parede, de 0 até L, é o passo de espaço ao quadrado. E esse número de Fourier, para você ter uma convergência do método, para o método dar um resultado que vai ficar próximo da solução exata, que você confia, esse Fourier tem que ser menor do que 0,25. Menor ou igual, tá? Por isso que aqui, voltando para o programa, eu estou calculando Fourier, porque eu preciso controlar isso, tá? Agora, o que é o C1, C2 e C3? São constantes das equações. Sabe aquele K que multiplica a área, depois tem o ΔT dividido pelo ΔX? Mas acontece aqui, ó. Ah, mas o que é isso? É isso aqui, ó. Eu tinha acabado de mostrar isso para vocês aqui, ó. Sabe esse K vezes a área dividido pelo ΔX? Isso não muda quando você passa de um volume nodal para outro. Quem muda é o T2 e o T3, que ele vai mudando. Você sai do nó 1 para o nó 2, para o nó 3, cada hora é um volume nodal. Então, os vizinhos e o próprio centro do nó vai mudando. Então, esse T2 e T3 aqui muda. Tem hora que é T2 e T3, tem hora que é T1 e T2, tem hora que é T4 e T5, não é mesmo? Agora, o Ka vezes o ΔX eu vou chamar de C1, tá? Agora, esse ρ vezes a área, vezes o ΔX, vezes o CP dividido pelo ΔT também não vai mudar. Eu vou chamar de C2, tá bom? Então, são constantes. Por isso que lá naquele programa eu chamei de C1 o Ka dx. Dx é o ΔX, que aqui não tem jeito de escrever ΔX, é dx mesmo, L sobre N. E o C2 é o ρ vezes a área, dx, CP, dt. Você vê que essa área corta, mas eu falei que ele é 1, tá? Mas ela corta. Agora, o C3 é o A vezes o H, porque para o último volume de controle, que nesse caso aqui é o número 5, que eu fiz 4 divisões, então o último volume de controle é o número 5. O último volume de controle é o N mais 1, é o número de divisões mais 1. Aqui do lado direito, você tem que usar a lei do resfriamento de Newton. Como é que é a lei do resfriamento de Newton? O calor que entra ali vai ser H, coeficiente de transferência de calor, vezes a área, que multiplica a temperatura do ar menos a temperatura do nó 5, que no caso que vai ser N mais 1, tá? E essa constante, que não apareceu aqui, mas no programa, claro que vai aparecer, porque eu vou escrever todas as equações, vai ser o C3, tá? Agora começa a determinação. Mesmo que você não consiga entender da primeira vez, é, eu vou compartilhar esse programa com vocês, tá? Eu vou criar um link de maneira que vocês vão poder entrar nesse programa, tá ok? Mas eu vou criar o link de maneira que você não vai conseguir editar o programa. Você vai só conseguir copiar e salvar ele no seu notebook, no seu Colab. Aí você vai poder mexer nele. Mas eu não vou, assim, compartilhar para você editar, não. Vou compartilhar para vocês e vocês vão ver como é que eu vou fazer isso no final. Então, primeira coisa que eu vou fazer, esse while começou aqui e terminou aqui. Sabe por que que ele começou aqui e terminou aqui? Porque eu destabulei. Eu comecei tabulando aqui, tá vendo? E aqui eu saí da tabulação. Então quer dizer que esse while terminou. Esse while aqui é só para criar
a matriz das posições. Eu tinha colocado 300 lugares, lembra lá em cima? Ó? Eu reservei 300 lugares para tudo, inclusive para a posição, 300, entre colchetes para virar matriz. Mas eu vou fazer só 10 aqui, ó. Só 10. Na verdade, 10 não, 11, porque o número de divisões é 10, mas o número, na verdade, é n mais 1, que vai ser o 11. Enquanto i for menor ou igual a 11, é para ir colocando as coisas lá no lugar. É isso aqui. Quando i for igual a 1, começa com i igual a 1. Você sempre tem que começar aqui do lado de fora do while o contador. Então, quando i for igual a 1, 1 menos 1 é 0. 0 vezes dx, 0. A primeira posição é 0. E aquela posição L, como é que vai ser? Vai ser 11 menos 1, vai dar 10. 10 vezes dx vai dar L, claro, porque aqui, ó, o dx não é L sobre 10, então é lógico que quando eu multiplicar isso por 10 aqui, e aí eu faço i igual a i mais 1 para ele ir fazendo o looping. E quando chegar no i igual a 11, ele faz. Mas mais do que 11 ele não faz não, tá? Agora vem uma coisa mais complicada, tá? Eu vou ter aqui o número de iterações aqui, eu vou fazer 11 m vezes. Quantas vezes que eu vou fazer? 120. Enquanto o IT for menor ou igual a 120, aqui, ó. 120. Você pode até falar, por que não é menor ou igual? É porque o primeiro 10 já vai acontecer naturalmente. Então, se você colocar menor ou igual a m, menor ou igual ao 120 aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer, na verdade, não 1.200 segundos, mas ele vai fazer 1.210 segundos. Por isso que aqui tem que ser menor, tá? Olha bem, esse i aqui, ou melhor, esse while aqui, sabe aonde que ele vai destabular? Lá no final do programa. Ele está destabulando aqui, ó. Até aqui eu estou fazendo o IT ser igual a IT mais 1, e aqui vai ser 120 vezes, lembra? Então, isso aqui tem muita coisa aqui dentro, ó. Muita coisa aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro? Primeira coisa, esse contador J, ele era meio que desnecessário, mas é porque eu quero saber quantas vezes que o Gauss-Seidel precisou de ser atualizado para convergir. E aqui é o erro. Isso aqui não é o erro ainda que está dentro daquela matriz, não. Porque aí você deve estar pensando assim, puxa, professor, agora eu estou confundindo. Lá em cima você falou que tem um erro matricial, verdade. Matricial. Esse é o erro em cada posição. Mas esse erro em cada posição, um deles é o maior de todos, é o máximo, tá? E eu quero que esse maior erro, enquanto ele for maior do que 1 milésimo de grau Celsius, eu quero que ele continue no while. Esse aqui que é o Gauss-Seidel, tá? Se quiser, eu posso até escrever aqui o seguinte, que nesse momento aqui, ó, posso até escrever aqui na frente, ó, acho que aqui não está uma boa posição, não. Eu vou escrever aqui, ó, e aqui peraí. Aqui. Eu vou colocar aqui o método, método, método de Gauss-Seidel para resolver um sistema de n equações com n incógnitas. Bom, T1 e o T11, T1, T1, e o Tn mais 1 é o T11. É a equação do nó 1 e a equação do nó 11, que é o nó n mais 1. Eu tenho que escrever elas separadas. Sabe por que eu tenho que escrever? Porque elas são especiais. Elas são diferentes de uma equação de um nó interno. Esse primeiro nó,
e esse último nó, eles são diferentes. O quinto nó, quer dizer, no nosso caso vai ser o 11, ele vai estar com lei do resfriamento de Newton e não Fourier, tá vendo? De um lado e do outro. Então tem que escrever. E o nó 1 tem Fourier só do lado direito, não tem do lado esquerdo, porque do lado esquerdo não entra calor, então tem que escrever separado. Agora, em relação ao ES, eu escrevo essa equação e deixo. Mas no Python, a incógnita, que no caso aqui seria o T3, eu tenho que isolar essa incógnita T3, eu tenho que explicitar essa incógnita. Então eu tenho que mexer nessa equação. O T3 aparece aqui, não aparece? Ele não aparece aqui também? E ele não aparece outra vez do lado direito? Então você tem que dar um jeito de deixar o T3 isolado. Eu já fiz isso lá, tá? Lá naquele programa, o T1 já foi isolado e aí ele está a função do C1. O que é C1? C1 é o tal do K, A de X. Ele é o C1 vezes o T do nó 2, mas aqui você não pode colocar T2, você tem que colocar T do passado. E que vai começar, sabe com quanto? 200 graus Celsius, porque eu falei que o T-old, olha lá em cima, que o T-old é o 200 graus Celsius, o T inicial. Está errado, claro que não é. A temperatura ela vai diminuir. Quando você tirar o tijolo do forno e colocar ao ar livre, ela vai diminuir. Mas na primeira tentativa aqui é o T do passado, tá? Aqui é o T inicial, TI. Esse não vai mudar, não vai mudar, é o C1 mais C2, tá ok? Então é desse jeito. Aqui é o último nó, aí aqui, por que que apareceu o T ambiente aqui? Porque temperatura ambiente menos temperatura do último nó, vezes o coeficiente convectivo vezes a área. O coeficiente convectivo é o C3 aqui, ó, tá vendo? C3. Quer dizer, C3 é o H vezes a área, né? Agora, e os nós internos? É que vai desde o 2 até o N. Olha que não é N mais um, tá? Eu falo que o I é igual a 2, então o primeiro I aqui vai ser 2. E você vai fazer isso ser até o último nó. Ô, gente, o while você não pode falar de 2 até N. Você não pode fazer igual o duplicate você fez, né? Lá no ES. Você fala duplique de 2 com I variando de 2 a N. Aqui não pode. Você tem que falar até N. Enquanto o I for menor ou igual a N. Mas partindo do 2. Está na mesma. Aqui eu escrevi essa equação aqui, sim. Essa equação aqui que vocês estão vendo é exatamente essa daqui, ó. Exatamente essa daqui. Só que aqui é o TI e aqui vai ser o TI menos 2, menos 1. Aqui é o TI e aqui é o TI mais 1. Só que aqui vai ser, no caso do T4 e no T2, vai ser o T-old, tá? E essa equação, quando você isola esse TI, dá isso aqui, ó. Isolou o TI e deu isso aqui. E aí ele fez todos os nós internos aqui. Quando termina, você concorda que ele achou todo o campo de temperatura? Errado ainda, porque foi só a primeira tentativa. Você subtrai do T antigo e chama isso de erro. Erro. Esse é o erro que a gente está cometendo em cada posição, tá? Agora, como esse erro está grande ainda, eu vou pegar e atualizar o T-old. Eu vou falar que o que eu acabei de achar, eu vou falar que agora é o T-old e vou mandar repetir. Essa é a atualização. Aqui está errado. Temperatura TA não, é T-old, é tabulação de T-old. Após cada rodada de solução do sistema. É porque antes eu estava achando de TA, A de anterior, a temperatura usada anteriormente. Mas eu acho melhor old, apesar de ser inglês, atualização do T-old. E você vai fazer isso N vezes aqui, N mais uma vez, e quando destabula, eu coloquei o J igual a J mais um, só para saber quantas vezes que o Gauss-Seidel vai gastar para atualizar. Agora, esse erro que eu vou achar, em cada posição, vai ter um deles que vai ser o maior de todos. E eu vou chamar o maior de todos de erro máximo, erro max. Existe uma função no ES que chama
max. Você viu que quando eu escrevi max, ele ficou de marronzinho. E aqui é a matriz. Aqui você não pode colocar assim, não, ó. É matricial. E desse erro matricial, qual desses erros é o maior deles? É ele que eu tenho que me preocupar. E esse erro maior, eu não quero que ele. Aqui eu destabulei, ó. Aqui eu destabulei. Significa dizer que eu terminei esse while aqui, ó. Tá vendo esse while aqui? Esse negócio de destabular é complicado, né? Aqui, ó, esse while aqui, ó, do erro máximo, ele veio até aqui, ó. Aqui ele destabulou. Significa dizer que ele nesse erro máximo aqui, ó, ele vai fazer até esse erro máximo, enquanto esse erro máximo tiver maior do que 0,001 graus Celsius. Você há de convir que se eu achar o perfil de temperatura de maneira que em cada ponto o erro em relação à tentativa anterior do Gauss-Seidel está menor do que 0,01, porque enquanto tiver maior eu continuo fazendo, quando não tiver maior eu pulo fora do while. Tá excelente, 1 milésimo de graus Celsius, né? Vai ser muito bom. Aí eu destabulo e aí eu tenho que fazer o seguinte, aqui é uma coisa muito importante. Eu tenho que atualizar a condição inicial. Aquela temperatura que eu achei, eu vou falar que ela é a nova condição inicial. Isso é o que a gente chama de atualização da condição inicial. O pessoal fala uma coisa, o pessoal teórico fala uma coisa que eles têm razão. Eles falam só existe uma condição inicial, aquela do tempo zero, verdade. Mas quando você está usando método numérico, cada novo passo de tempo que você faz, o tempo, a condição inicial é aquela do passado a dt atrás, a um passo de tempo delta t atrás. Então, eu vou fazer uma marcha no espaço e eu tenho que abandonar aquela condição inicial lá do t igual a zero, e para cada novo cálculo no tempo, que eu vou fazer 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, até chegar aonde? 1.200 segundos. Quando eu tiver nos 100 segundos, por exemplo, quem que é o meu passado? É o 90 segundos. Quando eu tiver no 500 segundos, quem que é o meu passado? É o campo de temperatura no 490 segundos. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou atualizando isso. Eu fiz para todos os 11 volumes de controle atualização. Destabulei. Aqui eu estou fazendo o I, T e até 120. Quando eu terminei o 120, eu cheguei no tempo de 1.200 segundos, que eu quero até imprimir ele em minutos. É só eu pegar o 120, multiplicar por 10, que vai dar 1.200, e quando eu dividir por 60, eu vou achar esse tempo aqui que eu vou mandar imprimir em segundos, perdão, em minutos, tá? Esquece esses números que tá aqui, porque agora eu vou rodar o programa, tá? Vou rodar o programa. Então, como é que eu rodo o programa? Eu venho aqui e rodo o programa. Espero que ele demora, porque são muitos while dentro do while. Então, um monte de while dentro do while, é normal que o programa demora. Rodou, e ele achou quanto? Olha, ele achou. Primeiro, eu pedi para ele imprimir o Fourier. Ele deu 0,09. Ótimo, ótimo. Porque quer dizer que ele deu menor do que 0,25. Como assim 0,25? Aqui, ó. Lembra que eu falei Fourier para você confiar na convergência do método numérico, o Fourier tem que ser menor do que 0,25, tá? Então ele está menor. Ok, deu isso aqui. Agora, o que é isso aqui? É o 20 minutos, é o tempo, porque eu passei para 20 minutos, ele imprimiu isso aqui. Depois eu ensino para vocês como é que a gente diminui a quantidade de casas decimais e como é que eu posso colocar a unidade aqui, 20 minutos, tá?
J, olha que impressionante, gente. J deu 5. Quer dizer que depois de 5 interações dentro do Gauss-Seidel, já convergiu. Já pensou se eu tivesse colocado para fazer 20 vezes, 30 vezes? Olha, como esse programa tem um monte de while dentro de um monte de while, e tem um while que é muito grande, que é 120 interações, o programa ia ficar muito tempo, ele às vezes fica 2, 3 minutos para rodar. Então, esse negócio do erro foi muito importante. Eu pedi para ele imprimir só a primeira temperatura e a última, tá? 197,8, bateu com o método numérico, com a solução exata. Não sei se vocês lembram, a solução exata que a gente fez na primeira aula deu isso. Aqui deu 129 e nós achamos 134. Não está ruim, não. Como é que eu posso melhorar isso? Quem sabe eu posso melhorar isso fazendo o seguinte: eu posso melhorar isso talvez fazendo que o número de interações seja 20. Em vez de dividir em 10 partes, em 20. Vamos ver quanto que vai dar? Se eu mandar rodar de novo, olha, melhorou. Eu estou indo mais perto para o 129. Aqui eu confesso que eu não lembro muito bem como é que é, mas eu piorei o Fourier. Você está vendo que o Fourier aqui está dando maior do que 0,25? Isto não é bom. Isto não é bom. Então, como é que eu posso consertar a coisa? Eu botei 20, foi bom, mas o Fourier cresceu. Então, eu posso fazer o passo de tempo cair, por exemplo, para 5 segundos. 5 segundos, mas aí eu vou ter que colocar aqui 240, porque se eu não colocar 240, eu não chego no 20 minutos, tá? Eu diminui o passo de tempo. Isso aqui faz o Fourier diminuir. Vamos ver quanto que vai dar agora? Quando eu mando rodar, olha. Bom, primeiro, o Fourier deu menor que 0,25. Isso foi bom. Aqui tá bom, 131 está bem perto do 129. Eu consigo melhorar isso? Consigo. Quem sabe se colocar um segundo no passo de tempo. Aí eu vou ter que colocar, aumentar o número de interações no IT. Em vez de 240, teria que ser maior ainda, né? Eu teria que fazer uma coisa do seguinte tipo, quer ver, ó? Eu teria que colocar aqui um segundo, né? Onde é que tá? Eu coloco aqui um segundo, tá? E aqui eu tenho que colocar. Você lembra que estava 120 segundos? Eu vou ter que colocar 1.200 para poder dar 1.200 vezes 1.200 segundos, que é o 20 minutos. Vamos ver o que vai acontecer agora? Quanto que vai dar a resposta? Olha, Fourier é excelente, 0,03, menor que 0,25. Não melhorou muito aqui não, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar o número de interações, o N, vamos colocar 50 interações, 50 divisões, porque isso aí manda muito, né? Você refinar também no espaço. Então quando eu mando rodar, ó, o Fourier deu 0,25, tá no limite o Fourier. Mas aqui eu estou praticamente com 129 ou 130. Então, eu talvez teria que colocar meio segundo, passo de tempo, e mexer nisso. Bom, o que que vocês vão fazer? O que que vocês vão fazer? Bom, primeiro, deixa eu falar o seguinte, olha, é, esse programa eu vou compartilhar com vocês. Então, você vem aqui em compartilhar. Muito bem. E eu vou fazer qualquer pessoa que tiver o link. Então, eu vou copiar o link. Copiei o link, tá bom? E eu vou colar esse link aonde? Eu copiei o link. Aonde que eu vou colar o link? Eu vou fazer o seguinte: aqui, no último slide, eu vou fazer o seguinte: eu vou colar o link, tá? Então, esse aqui, ó. O que que é isso? Link
do Python, é, é, do Python da segunda vídeo aula. Quer dizer, vou ter que mandar de novo para vocês, né? Eu vou ter que mandar mais uma vez isso aqui para vocês. Eu estou ficando até com vergonha de tantas vezes que eu mandei essa aula para vocês, né? E esse negócio que se eu fizer assim fica, enfim, fica desse jeito aí, né? Esse aqui é o link. Se vocês clicarem aí, sabe o que acontece? Vocês vão chegar, vocês vão chegar nesse aqui concluído. Vocês vão chegar nesse programa, tá ok? Vocês vão chegar nesse programa aqui. Mas vocês não vão conseguir mexer nele. Aí vocês fazem assim, ó. Aqui essa flechinha de vez em quando tem que mexer nela. Aqui tem. Como é que é mesmo? Ah, tem um lugar aqui que a gente faz. A gente copia tudo, sabe? É, sabe onde é que é? É engraçado. Normalmente aparece três pontinhos, pelo que eu me lembro. E você consegue. Bom, aqui na pior das hipóteses, você copia. Como é que é mesmo, gente? Ah, tem um jeito de copiar o programa que eu não tô conseguindo ver aqui como é que copia o programa. Deixa eu ver se é aqui. Ah, enfim, você quando vê o programa, você consegue copiar o programa. Aí quando você consegue copiar o programa, você vai lá no seu Colab, Notebook. Ah, é aqui, eu acho que é aqui, ó. Esses três pontinhos aqui, ó. Código. Tá danado. É, não tô vendo onde é que copia. Eu já fiz isso tantas vezes, aqui não apareceu os três pontinhos para eu copiar. Se copia o programa, cola no seu notebook e vai. E vai e faz. Agora, o que que eu quero que vocês façam? Olha aqui, está escrito aqui. Cada dupla, selecione um objeto. Um Rho CP, esse C aqui, não sei se é maiúsculo, alfa, H, T, não precisa nem do alfa, porque se você selecionou um que tem o Rho e que tem o calor específico CP, a condutividade, o H, tá, pronto, está definido o problema. Para aquela terceira parede lá, aquela parede que o BIO tem que ser maior do que um, tipo 5, 2, 3. E acha a temperatura para um instante T, alguns minutos após o instante zero. Tem que ser alguns minutos, tá, gente? Tem que ser 10 minutos, 20 minutos, porque senão você não vai poder comparar com a solução exata. Ah, e por que que a solução exata eu não posso colocar um tempo bem pequenininho? Porque aí precisa de muitas raízes lá que se e resolve o problema analiticamente, pela solução exata, e numericamente usando esse programa, que eu entreguei ele pronto para vocês. E você vai ter que ajustar o espaço temporal e espacial, ΔT, ΔX, de modo a ter o FO menor que 0,25, e isso deverá levar a uma resposta próxima àquela da solução exata. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Voltando aqui para a aula, eu vou fazer o seguinte: primeiro vou parar de compartilhar, que eu estava compartilhando a tela, parei de compartilhar e agora eu vou encerrar a gravação, tá bom, gente? Então, olha, feliz 2025 para vocês. Até terça-feira que vem eu vou corrigir a prova, tá? Prometo, eu vou corrigir a prova amanhã. Eu tirei para corrigir a prova amanhã ou depois de amanhã, vou corrigir a prova.